Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Mais um dia de Afiliados Brasil. O terceiro dia está acabando, mas ainda tem muita coisa para sair para vocês que estão nos acompanhando. O evento tá incrível. Mais um Bribecast. Dessa vez eu estou aqui com o Thiago Rebouças. Thiago, seja muito bem-vindo. Esse podcast a gente vai tratar de um tema super importante. O Thiago, ele é advogado e ele é especialista em métodos de pagamento no nosso mercado, no mercado de afiliados, e a gente vai trazer algumas informações, algumas dicas para você que está aí do outro lado, você seja afiliado, seja produtor, algumas atenções que vocês têm que ter na hora de fazer uma oferta, na hora de vocês escolherem uma plataforma, na hora de vocês fazerem a gestão da empresa de vocês, porque como são empreendedores digitais, precisam estar atentos a algumas normas, a algumas novidades do mercado e a alguns métodos que vêm surgindo. Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso stand, bem-vindo à feira, bem-vindo ao Bribecast. Se apresente um pouquinho para a rapaziada aí. Obrigado mais uma vez, obrigado ao grupo da Bripe pelo convite. Meu nome é Thiago Rebouças, eu sou advogado, já especialista em mercado de meio de pagamentos há 10 anos. Fui gerente jurídico e regulatório da ZUP, que hoje é iFood Pago, então uma referência no mercado. Também tive passagens ali pelo PicPay, né, pelo Banco Original também, fazendo algumas operações focadas em compliance, fluidez de meios de pagamentos e métodos de pagamentos. Tem alguns parceiros também que a gente já atuou, que é a Paytime também, que é uma subcredenciadora muito interessante da região de Vitória. E é isso, tenho hoje oferecido consultoria para a área de meio de pagamentos ali, principalmente focada na questão de prevenção de fraudes, né, e focada na estruturação de fintechs aí. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. A honra é toda nossa, porque é sempre bom receber gente que tem expertise, tem conhecimento sobre o mercado, porque o que a gente quer aqui, além de contar histórias para os nossos produtores e afiliados, é também levar informação, conhecimento e educação, porque a gente tem que ter esse cuidado com quem faz parte da nossa comunidade, porque a gente pensa que quanto mais pessoas trabalharem de forma segura, estável e rentável, todo mundo ganha. Eles ganham, a gente ganha, o nosso mercado ganha. Então, ter você com a gente é fundamental. E já queria aproveitar para você falar um pouquinho, você está vindo hoje no primeiro dia de afiliados. O que você viu da feira, o que você está achando? E como é bacana ter um evento desse para a galera se reunir, trocar ideia, fazer um networking. Rapaz, a gente estava conversando ali no privado, é bacana essa interação, né? Você conhecer também os outros players do mercado, principalmente trazer mais afiliados para proximidade, para poder conhecer também todas as ferramentas, as novidades e, obviamente, ter um network, né? Que network é muito rico, né? Então, é muito bacana. Parabenizar vocês aí pelo evento. Tá bacana, o nosso stand tá bonito, a gente tá com muita ativação, muito brinde aqui. E é legal também ver a atuação dos nossos parceiros aqui do mercado, ver como que tá todo mundo sempre se atualizando, sempre pensando em tratar os produtores, os afiliados, os visitantes da melhor forma possível. Então é um evento que quem tem a oportunidade de participar, esse ano a gente já está no último dia, mas já fica o convite. Afiliados Brasil 2026, você que está no mercado, é imprescindível essa participação. Bom, Thiago, vamos começar já indo pro nosso papo, falando sobre os métodos de pagamento no mercado de afiliados. Queria começar te perguntando, quando a gente fala de métodos de pagamento, o que exatamente a gente está tratando? Principalmente nesse mercado, né, de afiliados, as pessoas olham o método de meio de pagamentos como uma das etapas, mas eu gosto de identificar como a espinha dorsal. Por quê? A partir do momento que você tem uma venda fluida, ou seja, que você utiliza uma plataforma que consegue te oferecer uma possibilidade de você ter uma conversão de venda maior, é muito importante. Isso é importante para toda a cadeia, é importante para o afiliado que está oferecendo o produto, importante para o produtor que está disponibilizando o produto ao afiliado para fazer a venda, para a plataforma, para ganhar robustez. Isso impacta toda uma cadeia. Então, assim, acredito que o meio de pagamento bem escolhido, principalmente para quem trabalha com campanhas, né, isso é fundamental, porque, imagina, você tem uma fricção no momento da venda, né, numa grande campanha, você investe milhões, aí como alguns afiliados investem, os principais afiliados do Brasil investem milhões aí no lançamento de uma campanha, mas não escolhe uma ferramenta que vai te dar essa propriedade, essa segurança na fluidez do método de pagamentos. Então é muito importante você ter atenção a isso. Eu vejo não apenas como uma peça, mas como uma das principais peças dessa engrenagem. E o afiliado que se preocupa com isso, ele deixa de ser um mero divulgador e aí sim acaba sendo respeitado no mercado como um empresário digital. Sim, e aí você tocou num ponto importante que a gente fala bastante, porque você já falou que já tem mais de 10 anos de experiência com esse mercado. E é algo que a gente
tratei em quase todos os podcasts, vai falar assim, o marketing de afiliados, é difícil falar que é algo novo, porque já vem de um bom tempo, mas comparado ao mercado tradicional, é algo mais recente. E a galera que embarcou em um primeiro momento, era de um pensamento, muitas vezes, de aventura. Eu vou entrar nisso aqui, ver o que dá, e as coisas vão acontecendo, e se virar, eu dou meus pulos aqui. Só que hoje a gente vê que para você ter sucesso e constância, você precisa ter uma visão empresarial. Verdade. Você tem uma empresa ali. E para você ter uma empresa de sucesso, você precisa se atentar a todos os pormenores que envolvem aquela operação ali. Verdade. E um deles são os métodos de pagamento, porque às vezes a pessoa pode pensar que nem se for, vou utilizar qualquer método aqui, vou fazer qualquer coisa aqui, vai passar o pagamento e vai dar certo. E a pessoa pode acabar se frustrando, que nem se falou, a gente tem um mercado com muito investimento e campanha, e aí a galera pode tomar um certo prejuízo, então é fundamental ficar atento a essas coisas, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente na escolha da plataforma, que a gente sempre fala, você deixa de ser divulgador para se tornar um empresário digital, né? Então, essa é o meio de pagamento bem escolhido para o afiliado, acaba sendo a espinha dorsal desse negócio. E até, já falando um pouco da Bright em si, a gente tem dentro do nosso próprio checkout com a galera hoje, a gente tem vários métodos de verificação e validação de segurança para que a galera tenha todo o processo, assim, a gente passa por diversas etapas, a gente tem diversas subadquirentes para processar o pagamento, porque se uma tiver alguma coisa estável, a gente já consegue jogar em outra, todas super seguras, e até mesmo para o pessoal, quando a gente fala às vezes de aprovação, tudo mais, essas coisas, às vezes pode ter, não uma grande demora, mas ter às vezes um processo que ele é necessário para garantir segurança de todo mundo, porque a gente às vezes está lidando com grandes valores e a gente tem que passar essa segurança para os nossos clientes, nossos afiliados, claro que os produtores também, claro que a gente também está sempre disposto a ouvir esses feedbacks, mas é legal falar para a galera também que a gente muitas vezes lida com coisas sérias, valores altos, muitas vendas. Então é preciso ter um processo ali, ter todo um fluxo bem organizado, bem gerido. Hoje a gente tem com o nosso time de TI, de tecnologia, quando a venda acontece na Bripe, rapidamente isso já passa pelas subadquirentes, é algo rápido. Só que é preciso ser bem estruturado, porque a gente não quer frustrar nenhum cliente, nenhum produtor, nenhum afiliado. Então é muito importante tanto para quem está do lado de lá se atentar a isso, como para a gente também no dia a dia, porque é o trabalho, a gente fala muito de transformação de vida, então a gente precisa garantir uma tecnologia e uma segurança de alto nível para os nossos clientes. Isso é muito positivo, né? Porque é um mercado regulado, regulado pelo Banco Central, pelas bandeiras de cartão, então tem que ter uma atenção especial. Tem muita empresa grande envolvida, as empresas que também estão no mercado tradicional, as mesmas que quando você vai às vezes num supermercado, numa padaria, num restaurante e utiliza para fazer os seus pagamentos, são as mesmas que estão aqui junto com a Bripe também. Então isso é legal falar para as pessoas, porque tem uma credibilidade, a gente tá trabalhando com gente séria também. Traz segurança, né? Legal, traz confiança. E uma coisa, já falando desses métodos de pagamento que eu citei às vezes do mercado tradicional, quais são os mais comuns hoje? É mesmo o Pix, boleto, cartão? Como é que está essa divisão dentro do mercado? Existem alguns métodos de meio de pagamento no mercado, né? Hoje o Pix ele é a principal ferramenta hoje de meio de pagamentos à vista, pelo custo, pela rapidez, pela facilidade e pela aderência também do brasileiro em geral. Hoje a gente tem dados aí que traz para a gente que a aderência ao Pix foi muito rápida. Tudo bem que teve pandemia, teve uma época de pandemia também, então envolve toda uma cadeia. A atuação do Banco Central nisso também é muito importante. Então, trazendo segurança a instrumento de meio de pagamento. Então, a gente identifica primeiramente com o método de pagamento à vista o Pix. É parcelado, eu acredito ainda que o cartão de crédito ele é o instrumento de pagamento muito utilizado hoje, é líder ainda, né, muito por conta da recorrência, né, e também segurança, porque tem regras ali que são implementadas pelas bandeiras de cartão de crédito. Temos também um pouco de desuso, mas com um nicho um pouco mais popular, que é o boleto. Sim. Só que o boleto ainda acaba, aos poucos, vai acabar caindo em desuso, muito por conta de algumas nuances, principalmente pela forma de ser processado. Hoje a gente está vendo também Bolepix, né, que você acaba tendo do boleto, você tem a linha digitável do boleto, mas junto com a linha digitável você tem um código Pix, então o cliente ele pode pagar no arranjo do Pix dentro do próprio boleto. Isso também é interessante. E o que eu vejo assim, tem esses meios e métodos de meio de pagamentos. Acredito também que vai se evoluir muito o BNPL, né, que é conhecido como Buy Now, Pay Later, que seria
compre agora e pague depois. Sim. Porque algumas plataformas já oferecem isso para os clientes, em que o cliente compra, não tem o crédito no cartão e tudo mais. A própria plataforma financia ali por meio de alguns parceiros financeiros que são regulados para poder oferecer esse pagamento e essa fluidez na compra. Então, tem alguns outros métodos de pagamentos que estão a vir também, o próprio Pix parcelado, né? No próximo semestre aí, tem a regulamentação do Banco Central após setembro, que vai trazer muita força e muita rigidez para esse método de pagamento. Então, esses são alguns aí que a gente identifica de pronto no mercado. Sim, e inclusive esse método de compra agora e paga depois, a gente já tem implantado na plataforma, que é o Afterpay, que o produtor, ele que determina se ele vai utilizar ou não esse método de pagamento. Alguns produtos que estão no topo de afiliação da Abraip, muitos deles já estão utilizando o Afterpay, que é basicamente o consumidor final, ele faz solicitação do produto dele, quando chega na casa dele, aí sim que ele vai receber o link para efetuar o pagamento. Então, é algo que surgiu no mercado até de certa forma recente, deve ter 2 anos no máximo para cá, e aí a gente sempre se atualizando e implementando a nossa plataforma. E lógico que a gente também está sempre buscando mais inovações, novos métodos de fazer essas formas de pagamento para sempre levar o melhor, tanto para o produtor, tanto para o afiliado, tanto para o consumidor final, porque esse método ele traz segurança para todo mundo, né? Tanto para quem está comprando, que na hora que ele receber ele vai pagar, e tanto também para o produtor e afiliado, que deixa com a nossa tecnologia, a nossa expertise para fazer todo esse processo desse pagamento. Então é algo interessante de falar para a galera também. E você falou sobre o Pix, que quando surgiu revolucionou de certa forma todo o mercado financeiro, porque antes a gente tinha muito algumas contas mais tradicionais que você tinha que pagar para fazer algumas transferências, era algo mais burocrático. E quando surge o Pix, você começa, para além de ter transferências entre as pessoas e tudo mais, aquela movimentação financeira, você consegue chegar em locais e pagar com o Pix. Seja pelo CNPJ da loja, seja às vezes até pelo QR Code. As próprias maquininhas se atualizaram e colocaram a modalidade nela para você fazer escaneamento e já pagar na hora. Então foi algo que revolucionou, e foi algo que a gente estava comentando. Que com o desenvolvimento e o surgimento dessas fintechs, aquele modelo tradicional do mercado de você ter uma conta que você tem que pagar praticamente para fazer tudo, foi caindo em desuso e calhou também no time do lançamento do Pix pelo Banco Central. Exato. Antigamente nós utilizávamos muito o DOC, né? Que era o meio de pagamento, e também meio de transferências, né, eletrônicas, e a própria TED. Sim. Hoje o DOC praticamente foi extinto pelo Banco Central, então assim, não se usa mais o DOC. O TED ainda muito pouco, só para grandes empresas utilizam. Então assim, a ideia é realmente a atuação também do Banco Central nesse cenário é exemplar por incentivar a inovação e a facilidade também para quem está na ponta. E uma coisa que você falou de métodos de pagamentos que caem de certa forma e desuso, você citou o boleto. O boleto hoje praticamente quem utiliza essas contas às vezes é algo como uma mensalidade de um plano de saúde, que é algo já fixo ali, e até hoje alguns bancos já têm uma modalidade que quando gera um boleto no seu CPF, você já consegue pagar direto pelo aplicativo do banco. Sim, assim, eu trago assim, hoje quem usa boleto são empresas que estão bem robustas e têm um processo muito, digamos, complexo, né? Por exemplo, concessionária de serviços públicos hoje já tem no próprio boleto o Bolepix. Ou seja, você pode pagar uma conta de luz, por exemplo, uma conta de água, uma conta de gás, com o próprio código Pix, acaba se tornando o Bolepix. Então, você vê que a própria aderência do mercado, a própria exigência do consumidor final, que acaba sendo exigente demais, o Banco Central acaba tendo essa flexibilidade de poder também se adaptar ao mercado. E eu acho que o que tem de utilização hoje, às vezes, é coisas que já vem de anos e anos. Por exemplo, o meu plano de saúde, eu tenho desde quando eu era um pequeno bebê ainda. Então, isso sempre foi no boleto. Então, tipo assim, já é o que já está funcionando, se mantém. Mas se eu hoje for fazer uma nova assinatura, uma nova compra, dificilmente eu vou optar pelo boleto. E eu puxei esse assunto até para o pessoal de casa. Tem muita gente nesse mercado, gente nova de 18, 19 anos, mais recente, não deve conhecer isso. Mas quando eu era criança tinha muito tal do carnê. Rapaz. Que o pessoal ia muito, ainda mais para comprar móveis e tudo mais, fazia a compra e tinha aquele carnê que você era uma espécie de um talão cheque, só que era com boletos, digamos assim, e você tinha que ir na loja todo mês para pagar. Hoje em dia isso já foi extinto com o avanço. Então eu acho que
é algo que pode acontecer com outros métodos também daqui a 5, 10 anos. É algo da normal. Época um pouquinho mais anterior, onde o pagamento passava numa máquina que era álcool, era um zap que a gente chamava, né? Então eu colocava o cartão, passava, saía os dados do cartão, então assim... É muito bacana ver essa evolução de meio de pagamento, se adaptando também à necessidade do próprio consumidor. E agora já indo para uma área mais de dicas para a galera que está nos acompanhando, o que você vê às vezes com a sua expertise, o seu conhecimento no mercado, às vezes até em alguns momentos que você tem de consultoria, o que você vê dos principais erros que às vezes são bobos dos afiliados e produtores na hora de fazer uma gestão ali da operação, na hora de olhar um método de pagamento, na hora de estruturar a empresa dele mesmo? Eu acho que assim, como você trouxe, né, trazendo para o mercado geral, né, acho que hoje tem muitos afiliados aí que começam com 17, 16, 18 anos, e aí trazendo para essa juventude um pouco da experiência que a gente não pode focar apenas, ter um pensamento mero de um divulgador, mas sim de um empresário individual em si. Eu sei que não é ser muito pedante ou falta de humildade, mas tem que se profissionalizar. Sim. Porque às vezes você faz uma venda kamikaze e você acaba não se preocupando de como vai ser a fluidez desse meio de pagamentos. Então, eu trago assim, duas preocupações desse mercado, né, que a gente precisa se atentar. Uma é não se focar apenas na comissão, mas focar também na experiência do cliente. Sim. Quando você for colocar algum produto para vender, se coloca no lugar do comprador. O que você gostaria de ver no produto no momento da compra? Você vai querer saber quais são as condições daquele produto, você vai querer saber quais são as principais especificidades daquele produto, né? Então, obviamente, você como consumidor exigente, você fala, cara, eu não vou comprar algo que eu não sei que eu estou comprando. Eu preciso saber pelo menos o mínimo. E aí, trazendo um pouco do conhecimento jurídico aqui, a gente traz ali o próprio Código de Defesa do Consumidor, que tem dois princípios que são angulares, que é a vulnerabilidade do consumidor, ou seja, ele é vulnerável, ele não sabe o que ele está comprando, entre aspas. E o princípio da educação e informação que o fornecedor de produtos e serviços tem que respeitar. Então, quando você coloca um produto à venda, e aí é um feedback que a gente traz não só para o afiliado, para o próprio produtor, traga todas as informações para o consumidor. O consumidor precisa saber o que ele está comprando. Né? Quais são as especificidades, se tem alguma norma, se é um produto regulado, quais são as normas que estão sendo respeitadas. Isso é muito importante. E para o afiliado, principalmente, quem está na ponta ali vendendo, aí a gente chama de infantaria, né? É a pessoa que está ali na ponta vendendo, fazendo campanha, colocando dinheiro próprio, fazendo investimentos. Então, não faça com que esse investimento seja em vão. Então, quando você traz isso, essa preocupação para a experiência do cliente, paralelamente a isso, você tem que se atentar à fluidez do seu meio de pagamento. Né? Porque imagine você investiu 500 mil no lançamento de um produto, mas se você não atentou aos riscos de contestação de transação, né? Se for Pix, tem um MED, né, que é um mecanismo especial de devolução, que é gerenciado pelo Banco Central, ou se for por cartão de crédito, que é o chargeback, que são as bandeiras que avaliam. Então isso é muito importante, você tem que ter essa atenção. Eu sei que as pessoas ali, principalmente a molecada de 16, 17, 18 anos, ele está falando algo que eu nunca vi. Cara, a gente tem informações muito boas na internet, cara, que vocês podem procurar, tem plataformas que oferecem treinamentos. Isso é essencial para você começar a vender bem. Porque tem pessoas aí que eu conheço no mercado até mais da minha idade que estão trabalhando como afiliados com uma fonte alternativa de receita. Mas assim, eles precisam entender como funciona para também não adianta eu investir 10, 15 mil numa campanha e ter um prejuízo de 20, 30, 40. Por quê? Porque eu tive muito chargeback, porque a minha operação teve muita retentativa, a plataforma que eu escolhi acabou fazendo muitas retentativas e esse custo acaba indo para você. Na hora de você receber a tua comissão ali, você acaba sendo descontado disso. Então, esses são os dois pontos muito importantes, não só para o afiliado, mas também para o produtor. E algo importante da gente falar que o tema central do podcast é falar sobre métodos de pagamento, só que é importante o pessoal entender também que quando a gente fala do pagamento em si, a gente não está falando único e exclusivamente daquela tela onde a pessoa vai colocar os dados, os bancários e tudo mais, né? E vai finalizar a compra. Não, a gente está falando desde o momento em que ela viu o anúncio do produto, por exemplo, porque tem que ter tudo especificado. Porque beleza, ela viu o produto, comprou, colocou os dados dela lá, tudo super rápido, já foi feito todo o split de pagamento para todo mundo, o produto chegou na casa dela. Mas se chegou, vamos supor que a pessoa comprou um celular, chegou na casa dela, ela está utilizando lá.
ela viu alguma coisa que não condiz com o que ela viu no anúncio de especificação, ela tem todo o direito de pedir a devolução daquele pagamento. Ou seja, tudo aquilo que ocorreu de certa forma bem, todas as empresas, os adquirentes funcionou direitinho, só que por um erro na hora de fazer um anúncio, de dar uma especificação, de fazer um atendimento no cliente, você perde a venda. Porque o consumidor final ele é assegurado desse direito até mesmo de arrependimento de compra. Ele tem 7 dias depois que ele recebe o produto para fazer isso, correto? Sim. E não só a venda, você perde credibilidade em você mesmo. A própria plataforma que está vendo que você tem um índice alto de chargeback, você pode ter o seu valor bloqueado. Então você pode ser bloqueado até em transação, inclusive ser banido. Então é importante você ter essa atenção, né? E não só na especificidade do produto, mas também na entrega, né? Prazos de entrega, deixar isso tudo muito bem explícito para o consumidor, isso é muito importante. Sim, isso é algo legal de se falar, porque lá na nossa empresa a gente tem o setor de compliance, mandar até um abraço para a Thaís, que é a supervisora do pessoal. Legal. E às vezes a gente briga e fala, não, porque o compliance bloqueia o pessoal, não sei o que, o trabalho deles é bloquear os outros, elas até já brincaram com isso, só que assim, é um trabalho que tem que ser feito, porque elas têm que fazer essa análise para garantir a segurança e também a reputação da empresa. Se está vendo que tem algum cliente que está fazendo coisas que não deveriam ser feitas, que está com índice alto de chargeback, tem que averiguar, tem que ver o que está acontecendo ali e tomar a melhor decisão, porque a gente está tratando de uma empresa com um grande renome que é a Bripe. Então, às vezes, se tem um fazendo coisa errada, todo mundo que está no ecossistema, todo mundo que é produtor, que é afiliado, que tem toda a dedicação e o trabalho para andar dentro da linha, sai prejudicado, porque vai ver que aquela pessoa está na Bripe, mas fulano de tal está lá e está fazendo coisas que não devia. Então todo mundo que está lá farinha do mesmo saco. Então é necessário a gente ter esse trabalho de observar como que as pessoas estão operando dentro da nossa plataforma, verificar e tomar as decisões necessárias. A gente tem uma série de normas e regras de compliance que a gente tem que seguir para manter a empresa no patamar que ela tem que estar e garantir segurança para todo mundo. Seja para os nossos afiliados e produtores que estão andando dentro das normas, como também para o consumidor final. Claro, e quando você fala de compliance, hoje em dia é muito importante. Você vê ali mercado regulado pelo Banco Central, pelas bandeiras de cartão, a própria legislação brasileira, você vê Lei Geral de Proteção de Dados, você também teve o Marco Civil da Internet, que coleta também de plataforma. Então, o Código de Defesa do Consumidor, que é a pedra angular desse mercado também. Então, assim, tem que se atentar a isso. E quando você tem uma plataforma que te dá essa garantia, pro afiliado ele fica confortável, porque, na verdade, o afiliado ele tem que se preocupar, no final do dia, em vender, mas em vender com responsabilidade. Sim. E acho que o grande marco da plataforma na Bripe também é a gama de afiliados que a gente tem. Então, para atrair essa galera que quer começar a empreender no digital, a gente tem que ofertar produtos dos produtores lá dentro que a gente sabe que, aquilo ali são produtos validados, são produtos que os donos ali estão fazendo uma gestão profissional, uma gestão empresarial, que está correndo tudo certinho, que o pagamento está fluindo bem, que o consumidor final está feliz com aquilo. Então, é uma forma de garantir que todo mundo sai ganhando e passar credibilidade para a galera também que quer empreender no digital e precisa de uma plataforma de segurança, que nem você falou várias vezes, porque o afiliado é o cara que está na linha de frente ali lidando com o consumidor final, fazendo investimento em Google Ads, em Meta Ads e tudo mais. Então, eles precisam ter essa segurança também. Claro, a fluidez do meio de pagamentos tem que estar no planejamento dele. Né? Não é só o CEO ali, ou seja, gerar um CRM e tudo mais, mas a fluidez do meio de pagamento tem que estar ali dentro, tem que ter a taxa tem que ter na caneta ali a preocupação da divulgação do produto, porque isso pode impactar na venda dele. Então toda a estratégia que ele fez de venda, se ele não teve uma fluidez no meio de pagamento, porque alguma informação que ele deixou de passar, algum detalhe que deixou de passar para o produto final e aquilo fez bloquear algumas transações, isso prejudica. Obviamente, prejudica o fluxo financeiro dele. Sim, e tem até quem pesquisar um conteúdo no nosso YouTube, um podcast, que na época quem gravou ainda foi um abraço para o Ale, junto com o André, o nosso diretor de operações, que era uma campanha que a gente fez de boas práticas e era falando justamente, abordando o pós-venda. E o André mesmo falou, a venda ela não acaba quando o cliente passa o cartão. Exato. Porque, tipo assim, que nem a gente citou, é a parte do processo, mas se ele receber o produto e ele não tiver o atendimento que foi prometido, até mesmo de buscar saber, buscar feedback, entregar o que você prometeu, não adiantou nada aquela venda.
Então são coisas que as pessoas precisam ficar atentas para ter sucesso. Não adiantou investimento, né? Exatamente, para a pessoa trabalhar no mercado com constância. Exato. Porque também o produtor afiliado, ele não quer fazer só uma venda, porque se ele vender só uma vez para todo mundo, em algum momento a empresa dele vai falir. Então tem que ter recompra, então é importante ter esse atendimento de pós-venda, entregar o produto com qualidade dentro do prazo prometido. Então essas coisas é legal o pessoal ficar atento, porque não é só chegar a notificação lá de venda aprovada e achar que está tudo certo. Exato, e tem plataformas que têm mecanismos educacionais, né? Blogs, treinamentos. Sim. Isso é importante buscar para você entender como é que vai funcionar também o seu fluxo de venda, a sua estratégia, e buscar uma estratégia mais adequada. Sim, a gente na Breve, a gente já fez algumas campanhas de boas práticas para a galera, para informar algumas coisas, até de segurança. Às vezes são coisas básicas, mas que as pessoas precisam saber, precisam se atentar, que às vezes na correria do dia a dia passa despercebido. Mas é legal ficar atento, e também no nosso blog tem muito conteúdo educacional, tanto para boas práticas, quanto de como você iniciar no mercado digital, o que você pode fazer, quais estratégias, como fazer criativo, tem de tudo. Então essa parte educacional a gente está legal, além de ter também o nosso Brep Academy, que é uma mentoria para a galera que está iniciando no mercado. E aí já ensina a galera como que faz, como que só campanha, como lidar ali com o cliente no dia a dia, como que é o pós-venda, como ter recorrência. Então a gente está alinhado, porque o que a gente mais quer é formar afiliados de sucesso para o mercado. Porque, como eu falei, a gente ganha, o produtor ganha e o mercado todo ganha. E uma das coisas para ficar frisado na mente deles são os meios de pagamento. Legal, bacana. Treinamento é muito bom. Conteúdo é muito importante. Quanto maior a quantidade de conteúdo você tiver... E conhecimento melhor. Nunca é demais também. Nunca é demais, né? Nunca é demais, gente. A vida é assim, a gente vive aprendendo, né? Então, é um fluxo contínuo. E algo que a gente fala bastante, acho que todos os podcasts a gente citou isso, até para quem já está com sucesso hoje no mercado, eles falam, é importante ter essa humildade de buscar esse desenvolvimento e estar sempre em busca de conhecimento, porque é a forma de você se manter produzindo e ganhando grana no mercado. A gente falou da parte do afiliado, os cuidados que ele tem que ter, mas agora falando já para as plataformas. Porque elas lidam com muitos dados importantes dos sales, de quem está operando ali dentro, e também valores. Quais os cuidados que elas têm que ter no dia a dia, nos fluxos, para elas se manter entregando um serviço de qualidade e de segurança para os clientes? Porque a gente sabe que dado hoje é algo que pode ser muito valioso, e hora ou outra a gente sempre vê muito escândalo de vazamento de dados. Isso gera muitos processos para empresas, porque isso precisa estar tudo muito bem guardado, muito bem seguro, porque quando você vai fazer um cadastro, você vai fazer uma compra, você tem ali seu endereço, nome, CPF, coisas pessoais, e também muitas vezes o seu cartão de crédito, sua conta bancária. Então as plataformas, elas precisam ter métodos e processos de segurança dentro delas. O que você vê como consultor, como especialistas, assim, o que as empresas têm que estar atentas para não ocorrer nenhum problema, seja vazamento de dados ou alguma outra perca? Acredito que, primeiramente, é ter uma estratégia de governança muito bem estruturada, né? Principalmente governança de dados, uma estrutura de compliance muito bem estruturada, né? Quando a gente fala em estratégia de inteligência, por exemplo. No mercado de afiliados, que é um mercado bem complexo, né? Que é um mercado de vendas o tempo todo, que tem inúmeras vendas por minuto, digamos assim. Então você precisa ter plataformas e parceiros que consigam te trazer essa fluidez, que tenham um processo robusto de conhecer o seu cliente, né? Conhecer bem o seu cliente, o perfil do seu cliente, não só o cliente portador, mas também o cliente produtor, cliente interno. Então ter esses processos muito bem elaborados, em conformidade com as normas da bandeira de cartão, com as credenciadoras, com as normas do Banco Central principalmente. Então isso é muito importante, você ter um parceiro que te ofereça essa plataforma, e essa plataforma tenha esse background por trás, ou seja, que tenha toda essa estrutura de governança muito bem implementada. E dentro da Braille, para além da equipe de tecnologia que está sempre se atentando e se modernizando para deixar que a plataforma não saia nada de dentro dela, porque no dia a dia dentro da empresa, quem está lá tem acesso às informações necessárias, só que a gente não pode deixar aquilo sair dali, porque é gestão nossa, a gente que está cuidando da conta daquele afiliado, daquele produtor. Então é um compromisso que a gente faz. E para além disso, até quando a gente vai
fazer os nossos conteúdos. Até no time de marketing a gente vai falar sobre alguma campanha ou, sei lá, fazer alguma retrospectiva com nossos afiliados e produtores. A gente tem que ter muito cuidado sobre aquilo que a gente divulga, porque não é tudo que pode vir a público, não é tudo que a gente pode passar para as pessoas, porque são coisas privadas e pessoais. Então a gente está sempre alinhado em toda a empresa para entender, tá? A gente vai divulgar determinada coisa, o que a gente pode postar, o que a gente não pode. Então é legal ter esse alinhamento em toda a empresa para garantir o máximo de segurança para o pessoal que tá operando. E além de, como eu falei, a parte de tecnologia, de enviar informação, de deixar tudo muito bem guardado é fundamental. E esse cuidado é algo que é diário e não é negociável, né? A gente tem que fazer com o máximo de excelência possível, porque a gente está lidando com muita coisa séria, né? A gente fala de transformação de vida na Bripe através da plataforma e das nossas tecnologias, e a gente tem que garantir. Se a gente quer mudar a vida de quem quer empreender no digital, a gente não pode deixar que ele perca nenhum dado fundamental, muito menos o dinheiro que ele conseguiu ali de forma honesta e com muito trabalho. E quando eu falo de governança, né, de compliance em si, você fala de segurança da informação, né, que é evitar que esses dados sejam extraídos. Você fala de um processo robusto de conhecer seu cliente, que é o famoso QIC. Você fala de um processo muito bem estruturado, com ferramentas de alta qualidade, principalmente com o uso de inteligência artificial nesse sentido, para monitoramento dessas transações e principalmente o checkout e a entrega do produto, né? A satisfação do cliente, trazer esses dados, analisar esses dados de uma maneira muito bem estratégica. A gente identifica, por exemplo, tem um caso que é muito interessante de clientes que eles precisam entender qual foi a experiência do usuário na ponta. Quando o afiliado vende, é muito importante ele saber que é muito fácil você vender um produto para um novo cliente. Agora é difícil você vender vários produtos para o mesmo cliente. E isso é que te traz conversão, isso que te traz notoriedade, isso que te traz estabilidade. Então você saber ter uma plataforma, escolher uma plataforma que tem toda essa governança, em que você consegue vender o teu produto não só uma vez para o mesmo consumidor, mas mais de uma vez, então você consegue ter um diferencial muito grande no mercado. Show de bola. E a gente estava até falando sobre dados. Não vou lembrar o ano exatamente, talvez você pode me ajudar. Mas a gente teve a LGPD que deu uma alterada, principalmente quando a gente fala que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente tem um avanço tecnológico e todo mundo se digitalizando, seja qual for o mercado, todas as empresas precisam ficar atentas. Eu queria perguntar para você que com a LGPD, o que de fato mudou, tanto no sentido de garantir segurança para quem está na internet, quanto das empresas terem mais responsabilidades e agirem conforme a norma determina. O que alterou no mercado? Boa pergunta. É importante trazer que a LGPD ela é um marco regulatório. Marco no sentido de diferencial, uma pedra angular nesse mercado, porque antes o dado ele era tratado como quem detinha a propriedade desse dado era a empresa. Só que a LGPD veio e trouxe, não, esse dado não é seu, esse dado é do portador, esse dado é do titular, na verdade. Então o titular do dado, por exemplo, eu que tenho um cartão de crédito, os dados do cartão de crédito não é do meu banco, os dados são meus. Né? Então se eu quiser pegar o histórico de transações que eu tive no banco XPTO e levar para uma outra fintech, hoje eu já consigo fazer isso, mas antigamente era muito difícil. Né? Então você consegue trazer para o mercado um pouco mais de segurança. E as empresas, dentro desse cenário, tiveram que se adaptar. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe como uma determinação de implementação de uma agência nacional de proteção de dados, que é o órgão regulador, que já aplicou multas ali nesse ano e no ano passado. Então já tem uma agenda bem ativa nesse sentido, está em processo ainda de evolução sim, mas já abriu o alerta para muitas grandes empresas. Então se você identificar até grandes bancos tradicionais, fintechs e tudo mais, a preocupação que tem hoje com dado é tamanha. Hoje, por exemplo, para você transacionar por meio de cartão de crédito, você tem que ter uma certificação de PCI, DSS, que é um órgão regulador norte-americano. Então, assim, isso tudo já existia, mas com a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, fortaleceu, né? Então, trouxe muita segurança. Principalmente plataformas ali começaram a implementar políticas de privacidade que até então ninguém sabia como se desenvolveu. Eu lembro que na época quando saiu a publicação, pessoal, como é que a gente faz isso? O que a gente tem que colocar nessa política e tal? Então, calma, uma coisa de cada vez, principalmente
identificar as principais gaps que precisam inserir e dar segurança, né? A Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para isso, trazer segurança. É isso. E assim, quando surgiu a LGPD foi algo que impactou todo mundo, porque praticamente todas as empresas e pessoas estão hoje conectadas no digital, então todo mundo teve que se adequar, tanto que foi algo que foi anunciado, só que existiu um prazo estendido para que todo mundo conseguisse ficar certinho dentro da norma, e a partir daquele dia quem desandasse ali ia ter que arcar com as consequências. Então, como você disse, foi um marco no mercado digital no geral, assim, né? E não teve mudança da noite para o dia, né? Sim. Até porque teve esses prazos de quarentena que chamamos, né? Então, ó, vou te dar um prazo até para você se adequar, porque realmente foi bem complexo, foi um impacto significativo ali para o mercado, mas bastante positivo. Sim. Seguindo o nosso papo aqui, que tá muito bacana, acho que tá um conteúdo interessante para quem está em casa, porque ao longo da feira a gente sempre foi gravando podcast com a galera e sempre fazendo coisas curtas, e a gente resolveu dar uma atenção maior para esse tema. A gente reservou um horário bacana aqui com o Thiago para a gente deixar o conteúdo mastigadinho para você aí, para não restar nenhuma dúvida abordando esse tema, os métodos de pagamento. E já aproveitando para dar um insight para a galera aí, você como especialista, o que você vê que pode mudar no futuro nos pagamentos online? Tem alguma tendência surgindo? O que você pode adiantar para a gente que a galera tá fazendo? Às vezes até alguma novidade do próprio Banco Central que vai influenciar todo mundo que está no mercado. O que você pode falar aí para a galera já se atentar? Acho que tem muita novidade vindo por aí, né? Acho que a tendência desse mercado é ter um pagamento praticamente invisível, né? Invisível, automatizado e personalizado. Então, a entrada da inteligência artificial também, os métodos de meio de pagamentos facilita demais. Acredito que não vai ser muito distante essa realidade. A gente encontrar meios de pagamentos em que a taxa vai ser personalizada, ou seja, para cada cliente ter uma taxa personalizada de acordo com o risco que ele apresenta. A gente identifica aí a própria Open Finance, né, que é uma ferramenta, uma estrutura do Banco Central para poder comunicar os dados com as principais empresas, dar fluidez também nessa troca de informações, e isso vai impactar significativamente, de maneira positiva para o consumidor final, que ele vai ter a liberdade de trafegar esses dados e conseguir trazer mais segurança ali para as transações. A gente tem aí, por exemplo, próximo semestre, a agenda do Banco Central. Nós temos o Pix parcelado, né, que vai entrar ali para setembro, né, que acredito que vai ser uma grande disputa entre Pix parcelado e cartão de crédito. É uma disputa que eu gostaria de ver, vai ser bem interessante, no bom sentido, disputa sadia, porque quem vai isso é benefício para o próprio consumidor final e para quem está oferecendo meios de pagamentos ali. Tem também os próprios criptoativos, né? Então pode ser também se transformar num método de meio de pagamento. Já pensou você pagar com Bitcoin, pagar com Ethereum? E assim, essa visibilidade que eu vejo, essa agenda do Banco Central para esse próximo semestre, vinculada ao uso da inteligência artificial, é muito importante. Trazendo fluidez, trazendo segurança na ponta para quem está trabalhando junto aos consumidores, e treinamento, né? Você tem que entender qual o mercado que você está atuando, ter informação sobre isso, é muito importante. Então, eu identifico muito que essas serão as novidades. O desenvolvimento do próprio BNPL, que é um produto novo, como você sabe, daqui a 2 anos que começou a ter aderência, é muito... por exemplo, no Reino Unido, já se tem muito métodos e meios de pagamentos personalizáveis para cada tipo de cliente ali em si. Ou seja, isolado é a personalização, né? Personificação do produto para métodos de pagamentos. E acho que esse é o futuro. Isso você consegue reduzir também um pouco de fraude. O grande desafio também que eu vejo nesse mercado para os próximos meses é a própria fraude, né? O Brasil, por exemplo, no ano passado, numa pesquisa que a Serasa Experian trouxe, mais da metade dos brasileiros sofreram com fraude. Metade dessa faixa de brasileiros tiveram ali quase que 11 milhões de brasileiros, 54% mais ou menos. Houve um aumento de vítimas de fraude de 9% de 2023 para 2024. É preocupante, mas ao mesmo tempo que nós temos um mercado complexo como esse, de meio de pagamentos no Brasil, força que as empresas também tenham novos mecanismos inteligentes. A gente tem tecnologia do bem e tecnologia que não é tão do bem assim. Né? Então, esse é o grande desafio.
porque no final do dia você também precisa ter um fluxo de pagamentos seguro, mas que não gere também tanta fricção e que não seja 100%, 300% em compliance, porque você acaba travando a venda. Existe uma questão que esse é o grande desafio do mercado, é você trazer a fluidez, mas ao mesmo tempo não deixar de ficar em conformidade. E aí tem esses métodos de pagamento, por exemplo, a tokenização com criptoativos pode ser uma solução interessante também. Sim, e quando você fala quando você traz dados do número de fraude no Brasil, que é algo elevado e preocupante, mas dentro dessa preocupação e dentro desse problema também pode existir uma solução e um desafio para as empresas, porque quem conseguir garantir através de tecnologia, de inteligência, inovação, um funcionamento da plataforma, da empresa em si, que deixa esse número na taxa próximo a zero, vai se destacar muito no mercado, porque todo mundo vai dar preferência para ela, porque isso é algo que traz a inovação e traz a segurança para a pessoa. Então, assim, é algo que preocupa, mas é um desafio que pode ser uma grande oportunidade para as empresas que estão no mercado também. Sim, sem dúvida. E assim, a realidade hoje não tem como se chegar a zero, porque a cada dia você tem um novo método de fraude, né? Então o mercado sabe disso. Então o máximo que você precisa ter é buscar plataformas que te tragam essa segurança, que tenham mecanismos e procedimentos interessantes para que ajude você a fazer um ótimo lançamento, para que ajude você a realizar uma ótima venda, para que o produtor consiga ter, né, uma liberdade, uma segurança para poder oferecer os serviços ali com qualidade. E isso é importante, qualidade. Qualidade tanto do produtor em oferecer as informações necessárias do produto para o afiliado, para o afiliado repassar isso para o cliente final e fazer uma boa venda. E a plataforma, obviamente, para fazer essa orquestração, né? E eu acho que é algo importante também para quem deseja e almeja ter sucesso e continuar a seguir criando sua empresa com constância dentro desse mercado. A educação é um ponto principal, tanto no sentido de ficar antenado do que está acontecendo ao seu redor e sempre buscar mais conhecimento. Claro, a educação é o princípio fundamental do ser humano, né, na vida. Então, principalmente quando você está no mercado regulado, que é Banco Central, né, e trabalha com vendas para o consumidor, que tem a lei que é o Código de Defesa do Consumidor. Então é importantíssimo você estar muito antenado e treinado para isso. Isso tem que estar na tua estratégia de venda, pessoal. Vocês forem vender, trabalhem com a Lei Geral de Proteção de Dados, trabalhem com o Código de Defesa do Consumidor na mão. Thiago, eu sou advogado, não é meu core. Cara, então procure ferramentas e plataformas que te deem essa condição, né? De, eu tô com uma dúvida em lançar um produto, o que eu preciso fazer? Então é importante você buscar conhecimento. Obviamente, o mercado de afiliados ele é gigantesco, é um mercado muito interessante para monetizar, mas faça com responsabilidade, porque se não fizer, você vai ter prejuízo na ponta, você vai ter teu valor bloqueado, você pode ter a sua mancha no mercado, entrar numa blocklist, por exemplo, porque olha, aquele afiliado ali não dá para trazer para cá porque ele traz mais prejuízo do que benefício. Então, é importante você buscar conhecimento. Sim, e a porta de entrada que a gente sempre fala, o primeiro passo para você que está querendo começar a empreender no digital é você acessar a Bripe Academy, que é a nossa escola de formação de afiliados, porque uma coisa que é interessante, que para além dos conteúdos voltados para o mercado em si, ou seja, que nem eu citei, subir campanha, fazer criativo, lidar no dia a dia ali com o cliente, dentro do Bripe Academy, os afiliados que fazem parte, eles têm acesso a produtores que estão tendo sucesso no mercado, e foi aquilo que a gente já comentou anteriormente também. Hoje o produtor de sucesso é um grande empresário, então ele já tem uma visão empresarial da coisa. Você tendo contato com essas pessoas, você vai ficar atento ao que rola no mercado. E esses caras, eles têm muito conhecimento, tanto contábil quanto fiscal. Então, nesse relacionamento que você tem através do Bripe Academy, você já fica antenado sobre o que está rolando, o que eu posso fazer na minha operação, o que eu não posso fazer, qual caminho eu posso seguir, o que está rolando, qual é a novidade, o que eu preciso buscar saber. Então, esse networking que acontece junto com empreendedores que hoje já estão tendo sucesso no digital, que o Bripe Academy possibilita, dá um destaque para a importância dessa formação, porque ela é completa. Desde os primeiros passos de como fazer a primeira venda,
até você ir alavancando e adquirindo conhecimento, se tornando um dos grandes nomes do mercado. E essa conexão, esse networking, faz toda a diferença para que a operação siga com segurança. Isso é legal, é bacana, porque aí você deixa de ser, como eu falei, deixa de ser um divulgador para se tornar um empresário digital. Sim. Colocar um produto para vender pode ser simples no início, sim, mas faça com responsabilidade e com parceiros que vão te dar essa segurança. Porque à medida que você consegue encaixar no seu planejamento todas essas especificidades da venda, né, que a gente já trouxe aqui ao longo da conversa, cara, o sucesso acaba sendo inevitável, né? É isso, eu acho que assim, o papo foi bacana, esse podcast. Legal. Eu acho que a nossa ideia aqui era passar um conteúdo extremamente educacional e voltado para informações, insights, dicas do que deve ser feito, o que deve ter atenção para ter sucesso na hora de você ali escolher uma plataforma, de você definir suas formas de pagamento, o que precisa estar atento. Eu acho que a gente entregou isso bem mastigado para a galera que está nos acompanhando em casa. Então eu queria te agradecer pela essa parceria, você tirar um tempinho do seu dia, vir aqui no nosso stand no Afiliados, trocar essa ideia e deixar tudo às claras para a galera que está em casa, porque, que nem a gente sempre falou, conhecimento nunca é demais. A gente está falando de algo extremamente importante que pode mudar a vida das pessoas e realidades. Então, muito obrigado por você ter essa humildade de compartilhar o seu conhecimento com a galera. Eu acho que o papo foi show e também as portas da casa que estão sempre abertas para você. Sempre que precisar pode contar com a Bripe, porque a gente quer transformar vidas e também transformar o mercado. E ter gente com conhecimento e expertise caminhando junto com a gente, acho que faz toda a diferença. Então, cara, opa! Prazerzão, viu? Obrigado mesmo, obrigado pelo convite, obrigado Bripe pelo convite. Trazer um pouco de conhecimento aqui, do pouquinho de experiência que a gente tem, para trazer segurança aí para vocês. Busquem parceiros aí que de fato tragam essa plataforma robusta e que vocês consigam aí fazer suas vendas de uma maneira responsável. Muito obrigado, agradeço a vocês. Obrigado pelo convite. E é isso. Aproveitar também e deixar para o pessoal aí seu Instagram, sua rede social, se você quiser divulgar para a galera te conhecer. Obrigado. Meu site é www.thiagoreboucas.com.br. Tem o meu LinkedIn, que é linkedin.com/thrreboucas também. E tem meu Instagram também, tem minhas outras redes sociais. Mas fica à vontade aí para entrar em contato, para a gente bater um papo. Quem tiver alguma dúvida também, mais específica, fica aqui à disposição. É isso, cara. Mais uma vez, brigadão pela sua participação. Agora tá certo. Aproveitando, agradecer você que nos acompanhou até aqui. Pô, papo bom, conhecimento top aí para você ajustar a sua operação e caminhar em segurança no mercado digital, porque o que a gente mais quer é o seu sucesso aqui na Bripe. Então é isso. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com a galera, conteúdo educacional top aqui para vocês no YouTube. E não se esqueça de nos seguir no Instagram, as redes sociais. Acompanhe o Thiago também, o cara especialista em métodos de pagamento no mercado de afiliados. E eu te espero no próximo episódio, no próximo podcast Afiliados Brasil 2025. Estamos com muito conteúdo top para vocês. Aquele abraço, tamo junto, valeu!